1984. George Orwell. Capítulo 5. Na cantina de teto baixo, no subsolo, a fila do almoço andava devagar. O lugar já estava bem cheio e tinha um barulho ensurdecedor. Da grelha no balcão, o vapor do ensopado subia com um cheiro azedo, metálico, que não chegava a superar o aroma do gin Vitória. Na ponta mais distante do espaço havia um pequeno bar, ou melhor, um buraco na parede onde o gin podia ser comprado por 10 centavos a dose grande. Justamente o cara que eu estava procurando, disse uma voz às costas de Winston. Ele se virou. Era seu amigo Syme, que trabalhava no departamento de pesquisa. Talvez amigo não fosse exatamente a palavra certa. Já não existia amizade. Você tinha camaradas, mas a companhia de alguns era mais agradável do que a de outros. Syme era filólogo, especialista em novo idioma. Na verdade, ele fazia parte do time enorme de peritos envolvidos na compilação da 11ª edição do Dicionário de Novo Idioma. Era uma criatura franzina, menor ainda do que Winston, de cabelo preto e olhos grandes e protuberantes, ao mesmo tempo tristes e irônicos, que pareciam investigar a fundo seu rosto enquanto conversava. Eu queria perguntar se você tem alguma lâmina, ele falou. Nenhuma, disse Winston com pressa e alguma culpa. Já procurei em todo lugar. Não existem mais. Todo mundo sempre pedia lâminas. Ele ainda guardava 2 sem uso. Elas estavam em falta nos últimos meses. A todo momento, as lojas do partido paravam de fornecer algum artigo necessário. Às vezes faltavam botões. Outrora, não havia lã para cerzir, e não havia cadarços. No momento, não se encontravam lâminas de barbear. Você só conseguia uma, e se tivesse sorte, poderia achar alguma garimpando no mercado livre, entre aspas. Estou usando a mesma há 6 semanas, ele acrescentou, mentindo. A fila deu mais um passo à frente. Quando parou, Winston se virou e encarou Syme de novo. Cada um deles retirou uma bandeja metálica engordurada da pilha, na ponta do balcão. Você foi ver os prisioneiros serem enforcados ontem? Quis saber Syme. Eu estava trabalhando, disse Winston com indiferença. Vou ver nas projeções, suponho. Um substituto muito inadequado, criticou Syme. Os olhos gozadores percorreram o rosto de Winston. Eu o conheço, pareciam dizer. Vejo através de você. Sei muito bem porque você não foi ver aqueles prisioneiros serem enforcados. De um modo intelectual, Syme era ortodoxo ao extremo. Falava com uma alegria sádica sobre os ataques de helicóptero contra vilarejos inimigos, julgamentos e confissões de criminosos do pensamento, execuções nos porões do Ministério do Amor. Para conversar com ele era necessário afastá-lo de tais assuntos e envolvê-lo, se possível, nas burocracias do novo idioma, nas quais era competente e entendido. Winston virou um pouco a cabeça para evitar a inspeção dos grandes olhos escuros. Foi um bom enforcamento, disse Syme, rememorando. Eu acho que estraga quando amarram os pés. Gosto quando eles chutam. E mais ainda, no fim, a língua se esticando para fora, azulada. Um azul até bem brilhante. Esse é o detalhe que me atrai. Próximo, por favor, gritou o proleta de avental branco com a concha. Winston e Syme empurraram suas bandejas sobre a grelha. Em cada um, o almoço regular foi logo despejado. Uma tigela metálica de ensopado cinza-rosado, um cubo de queijo, uma caneca de café Vitória sem leite e um tablete de sacarina.
Tem uma mesa ali, embaixo da teletela, disse Syme. Vamos pegar um gin no caminho. O gin lhes foi servido em canecas de porcelana sem alça. Eles abriram caminho pelo ambiente lotado e pousaram os itens da bandeja no tampo metálico da mesa, em um canto onde alguém tinha deixado uma poça de ensopado. Uma confusão líquida imunda que tinha a aparência de vômito. Winston pegou sua caneca de gin. Parou um instante para reunir coragem e mandou goela abaixo a coisa com gosto de óleo. Depois de piscar para expulsar as lágrimas, descobriu que tinha fome. Começou a engolir colheradas cheias de ensopado, o qual, em meio ao desleixo generalizado, tinha cubos de uma coisa rosada esponjosa, que provavelmente era um preparado de carne. Nenhum dos dois falou de novo até ambos terem esvaziado suas tigelas. Em uma mesa à esquerda de Winston, um pouco atrás, alguém falava rápida e continuamente, um grasnado áspero, quase como de um pato, que contrastava com o alarido generalizado do salão. Como vai indo o dicionário? Disse Winston, elevando a voz para superar o barulho. Devagar, disse Syme, estou nos adjetivos. É fascinante. Ele se empolgou na hora de falar do novo idioma. Empurrou a tigela para o lado. Apanhou um naco de pão com uma das mãos delicadas e o queijo com a outra. E se curvou por cima da mesa para poder falar sem gritar. A 11ª edição é a definitiva, assegurou. Nós estamos levando a língua à sua forma final, a forma que terá quando ninguém mais falar outra coisa. Quando tivermos acabado, pessoas como você vão precisar aprender tudo de novo. Você pensa, ouso dizer, que nosso principal trabalho é inventar palavras novas. Mas nem perto disso. Nós estamos destruindo palavras. Monte delas. Centenas delas. Todos os dias. Estamos reduzindo a língua ao osso. A 11ª edição não vai conter uma única palavra que vá se tornar obsoleta antes do ano 2050. Mordeu o pão com apetite e engoliu alguns bocados. Então continuou a falar com um certo fanatismo. O rosto magro e escuro se iluminou. Os olhos haviam perdido a expressão zombeteira e se tornado quase sonhadores. É uma coisa linda, a destruição de palavras. Claro que o maior desperdício está nos verbos e adjetivos, mas há centenas de substantivos que podem ser dispensados também. Não se trata só dos sinônimos, tem também os antônimos. Afinal, qual é a justificativa para uma palavra ser apenas o oposto de outra? Uma palavra contém seu oposto em si mesma. Por exemplo, pegue bom. Se você tem uma palavra como bom, qual a necessidade de uma palavra como ruim? Desbom é mais do que suficiente ou até melhor, porque é um oposto exato e a outra não é. Ou, em outro caso, se você quer uma versão mais forte de bom, qual o sentido de ter toda uma série de palavras vagas e inúteis, como excelente, esplêndido e todo o resto delas? Mais bom cobre o significado, ou duplo mais bom, se você quiser algo ainda mais forte. É claro que nós já usamos essas formas, mas na versão final do novo idioma não haverá mais nada. No fim, a noção completa de bondade e de ruindade será coberta por apenas suas palavras. Na realidade, por uma só. Você percebe a beleza disso, Winston? Originalmente foi uma ideia do G.I., é claro, ele acrescentou como conclusão. Uma aflição conformada perpassou o rosto de Winston à menção do grande irmão. Ainda assim, Syme detectou imediatamente certa falta de entusiasmo. Você não tem real apreço pelo novo idioma, Winston, ele disse quase com tristeza. Mesmo quando escreve, ainda está pensando em velho idioma.
Li algumas das peças que você escreveu no Times algumas vezes. São boas, mas são traduções. No seu coração, você preferiria se agarrar ao velho idioma, com toda a nebulosidade daquelas gradações inúteis de significado. Você não entende a beleza da eliminação de palavras. Você sabia que o novo idioma é a única língua do mundo cujo vocabulário encolhe dia a dia? Winston sabia, claro. Sorriu, da forma mais educada que pôde, sem confiar em si mesmo para falar. Simon mordeu outro pedaço do pão mofado, mastigou brevemente e prosseguiu. Você não percebe que o verdadeiro objetivo do novo idioma é estreitar o limite do pensamento? No final, vamos tornar o crime de pensamento literalmente impossível, porque não vão existir palavras pelas quais expressá-lo. Cada conceito que alguma vez tenha sido necessário será expresso por uma palavra, com seu significado rigidamente definido, e todos os seus sinônimos alternativos eliminados e esquecidos. A 11ª edição não está tão longe desse ponto. Mas o processo ainda vai continuar por muito tempo depois que você e eu tivermos morrido. A cada ano teremos menos palavras, e o alcance da consciência ficará sempre um pouco menor. Mesmo agora, claro, não há razão ou desculpa para cometer pensamento-crime. É apenas uma questão de autodisciplina e controle da realidade. Mas, no fim, não vai haver necessidade nem disso. A revolução estará completa quando a linguagem estiver perfeita. O novo idioma é o Solsim, e o Solsim é um novo idioma, acrescentou com uma satisfação discreta. Nunca lhe ocorreu, Winston, que até o ano de 2050, no mais tardar, não haverá um único ser humano vivo capaz de entender uma conversa como a que temos agora? Exceto... Começou Winston em dúvida e então parou. Tinha estado na ponta de sua língua dizer, exceto os proletas. Mas ele interrompeu a fala, temendo que aquela observação fosse, de alguma forma, inortodoxa. Simon, entretanto, adivinhou o que ele estivera prestes a dizer. Os proletas não são seres humanos, ele disparou. Até 2050 ou antes, provavelmente, qualquer conhecimento real do velho idioma terá desaparecido. Toda a literatura do passo terá sido destruída. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron. Eles só vão existir em versões em novo idioma. Não apenas em uma versão diferente, mas de fato transformados em algo contrário ao que eram. Até os lemas vão mudar. Como você poderia dizer, liberdade é escravidão, quando o próprio conceito de liberdade foi abolido? Toda a atmosfera de pensamento vai ser diferente. Na realidade, não vai haver pensamento tal como o entendemos hoje. Ortodoxia significa não pensar, não precisar pensar. Ortodoxia é inconsciência. Qualquer dia desses, pensou Winston com súbita convicção profunda. O Simon vai ser vaporizado. É inteligente demais. Enxerga com clareza demais e fala muito abertamente. O partido não gosta de gente assim. Um dia ele vai desaparecer. Está escrito no rosto dele. Winston tinha terminado o pão e o queijo. Virou-se um pouco de lado para tomar a caneca de café. Na mesa à esquerda, o homem da voz estridente ainda tagarelava sem remorso. Uma mulher jovem que talvez fosse secretária dele, de costas para Winston, ouvia-o e parecia concordar com tudo. De vez em quando, Winston captava algum comentário como, abre aspas, acho que você está tão certo, concordo tanto com você, fecha aspas, verbalizados em uma voz feminina juvenil e um tanto boba. Mas a outra voz não parava nem por um instante, mesmo quando a moça falava. Winston conhecia o homem de vista.
embora não soubesse a respeito dele mais do que o fato de ter um cargo importante no departamento de ficção. Tinha cerca de 30 anos, um pescoço musculoso e uma boca grande e arguta. Havia inclinado a cabeça um pouco para trás, e por causa do ângulo em que estava sentado, seus óculos captavam a luz e exibiam para Winston 2 discos vazios no lugar dos olhos. O mais bizarro era que, do fluxo contínuo que jorrava de sua boca, era quase impossível distinguir uma única palavra. Apenas uma vez Winston captou uma frase. Abre aspas. A eliminação completa e final do Goldsteinismo. Fecha aspas. Dita muito rápido, e pareceu como uma coisa só, uma fila de tipos gráficos solidamente fundidos. O resto era só barulho. Quack, quack, quack. E apesar disso, embora não se conseguisse de fato escutar o que o homem dizia, não havia dúvida nenhuma sobre as linhas gerais. Ele poderia estar denunciando Goldstein e exigindo medidas mais duras contra criminosos do pensamento e sabotadores, vociferando contra as atrocidades do exército da Eurásia ou elogiando o grande irmão ou os heróis no fronte de Malabar. Não fazia a menor diferença. Não importa o que fosse, você podia ter certeza de que cada palavra era pura ortodoxia, puro Sousin. Enquanto observava o rosto sem olhos, com o queixo subindo e descendo, Winston teve uma sensação estranha de que não se tratava de um ser humano real. Era como se fosse um boneco. Não era o cérebro do homem que falava, e sim a laringe dele. As palavras não consistiam uma fala no sentido real. Era um ruído gerado na inconsciência, como um grasnar de um pato. Saime tinha se calado por um momento, e com o cabo da colher riscava padrões da poça de ensopado. A voz da outra mesa seguia grasnando depressa, facilmente audível, apesar do ruído em volta. Tem uma palavra em novo idioma, disse Saime. Não sei se você conhece. Grasna fala. Grasnar como um pato. É uma dessas palavras interessantes que tem 2 significados contraditórios. Usada com um oponente é ataque. Usada com alguém com quem você concorda é elogio. Abre aspas. Com certeza Saime vai ser vaporizado. Fecha aspas. Winston pensou de novo com certa tristeza, embora soubesse muito bem que o outro o desprezava e antipatizava um pouco com ele, e seria capaz de denunciá-lo como um criminoso do pensamento, se visse algum motivo para fazer isso. Havia alguma coisa errada com Saime. Alguma coisa lhe faltava. Discrição, indiferença, algo que tivesse graça. Não se poderia dizer que era inortodoxo. Ele acreditava nos princípios do Sousin, venerava o grande irmão, alegrava-se com as vitórias. Odiava os hereges não apenas com sinceridade, mas com um zelo imprudente e com acesso a informações atuais que um membro comum do partido em geral não tinha. Entretanto, tinha um ligeiro ar de descrédito. Dizia coisas que não deveriam ser ditas, lia livros demais e frequentava o Café Castanheira, famoso por reunir pintores e músicos. Não existia nenhuma lei, nem mesmo convenção, que proibisse as pessoas de frequentar o Café Castanheira, mas mesmo assim o lugar era mal visto de certa forma. Os antigos e desacreditados líderes do partido costumavam se reunir ali antes de serem finalmente expurgados. O próprio Goldstein, dizia-se, fora visto lá algumas vezes, anos ou décadas antes. Não era difícil prever o destino de Saime. E ainda assim era fato que, se Saime percebesse, ainda que por 3 segundos, a natureza das opiniões de Winston, ele o denunciaria na hora à polícia do pensamento.
assim como qualquer um, aliás, porém mais do que a maioria. Zelo não era suficiente. Ortodoxia era a inconsciência. Simon olhou para cima. Lá vem o Parsons, avisou. Algo em seu tom de voz pareceu acrescentar, abre aspas, aquele maldito imbecil, fecha aspas. Parsons, companheiro de Winston como inquilino nas mansões Vitória, estava mesmo abrindo caminho e cruzando a cantina. Um homem roliço de altura média, com cabelo claro e cara de sapo. Aos 35 anos, já acumulava gordura no pescoço e na cintura. Mas seus movimentos eram ágeis e infantis. Parecia um menininho subitamente crescido, tanto assim que, embora vestisse um macacão regulamentar, era quase impossível não pensar nele vestindo os calções azuis, a camisa cinza e o lenço vermelho dos espiões. Ao olhar para ele, sempre se enxergava uma figura com covinhas nos joelhos e mangas arregaçadas sobre braços gorduchos. E de fato Parsons sempre usava calções quando uma caminhada comunitária ou uma atividade física lhe davam a desculpa para tal. Ele cumprimentou ambos com um alegre "Olá, olá!" e se sentou à mesa, exalando um cheiro forte de suor. Gotas de umidade se espalhavam por todo o rosto rosado. Seus poderes sudoríparos eram extraordinários. Esse é um audiobook por Eu Ouvi Aquele Livro. Nos acompanhe pelo YouTube e Instagram. No centro comunitário você sempre sabia quando ele tinha jogado tênis de mesa, pela umidade no cabo da raquete. Simon havia tirado um papel no qual estava escrita uma longa lista de palavras e lia com uma caneta entre os dedos. Olhe só para ele, trabalhando na hora do almoço, disse Parsons, cutucando Winston. Espertinho, não? O que é que você tem aí, amigo? Alguma coisa meio difícil demais para mim, espero. Smith, meu velho, vou lhe dizer por que estou atrás de você. É aquela subscrição que você se esqueceu de me dar. Que subscrição é essa? Perguntou Winston, pressentindo um pedido de dinheiro. Cerca de 1/4 do salário de cada pessoa precisava ser destinado a subscrições voluntárias, tão numerosas que era difícil manter o controle de todas. Para a Semana do Ódio, você sabe, o financiamento casa a casa. Eu sou o tesoureiro do nosso quarteirão. Estamos fazendo um esforço total. Vai ser um espetáculo tremendo. Vou lhe dizer, não será culpa minha se as velhas mansões Vitória não tiverem a maior exibição de bandeiras da rua toda. Você me prometeu $2. Winston encontrou e entregou 2 notas amarrotadas e imundas, que Parsons registrou em uma caderneta, com a caligrafia caprichada dos iletrados. A propósito, meu velho, ouvi dizer que o meu pequeno tratante soltou o dedo na catapulta contra você ontem. Dei uma bronca e tanto nele por causa disso. Falei até que ia tirar a catapulta dele se fizesse de novo. Acho que ele estava um pouco chateado por não ir à execução, disse Winston. Ah, bom. O que quero dizer é, isso mostra o espírito certo, não? Tratantes danadinhos. É isso que são os dois. Mas a inteligência nem me fale. Eles só pensam nos espiões. E na guerra, claro. Sabe o que a minha família fez no último sábado, quando a tropa dela marchava para sair de Berkhamsted? Chamou outras 2 meninas para irem junto. Saiu da trilha e passou a tarde inteira, seguindo um homem estranho. Ficou nos calcanhares dele por 2 horas, pelo meio do bosque. E depois, quando chegaram a Emerson, chegou o sujeito para a patrulha. Por que elas fizeram isso? Indagou Winston, um bocado surpreso. Parsons continuou triunfante.
Minha menina tinha certeza de que ele era um tipo de agente inimigo. Podia ter sido jogado de paraquedas, por exemplo. Mas aí é que está, meu velho. O que você acha que chamou a atenção dela para começo de conversa? Ela percebeu que ele usava um sapato estranho. Nunca tinha visto ninguém usar sapatos daquele jeito. Então, havia a chance de ser um estrangeiro. Bem afiada para uma espiã de 7 anos, hein? O que aconteceu com o homem? Perguntou Winston. Ah, isso eu não sei dizer, mas não me surpreenderia se... Parsons fez um movimento de apontar um rifle e estalou a língua para indicar o disparo. Bom, disse Syme, distraído, sem erguer os olhos de seu pedaço de papel. Com certeza não podemos correr riscos, concordou Winston diligentemente. Quer dizer, há uma guerra em andamento, disse Parsons. Como se confirmasse a frase, um toque de trombeta saiu da teletela bem acima da cabeça deles. Dessa vez não era, porém, a proclamação de uma vitória militar, mas somente um anúncio do Ministério da Fartura. Camaradas! Gritou uma voz jovem e impaciente. Atenção, camaradas, temos notícias gloriosas para vocês. Nós vencemos a batalha da produção. Cálculos agora concluídos sobre o rendimento da produção de todos os bens de consumo mostram que o padrão de vida subiu nada menos que 20% no último ano. Na manhã de hoje, por toda a Oceania, ocorreram manifestações espontâneas, quando trabalhadores saíram em marcha das fábricas e dos escritórios e desfilaram pelas ruas com bandeiras que expressavam sua gratidão ao grande irmão pela nossa vitória nova e feliz, que a sábia liderança dele nos concedeu. Aqui vão alguns números completos. Artigos alimentícios. A frase "Nossa vida nova e feliz" se repetiu diversas vezes. Ultimamente era uma das favoritas do Ministério da Fartura. Parsons, com a atenção capturada pelo toque da trombeta, ficou ouvindo como se estivesse hipnotizado, em uma apatia submissa. Não conseguia acompanhar os números, mas estava ciente de que, de algum modo, eles eram um motivo de satisfação. Havia sacado um cachimbo enorme e imundo, com tabaco queimado até a metade. Com a ração de tabaco a 100 gramas por semana, dificilmente seria possível encher um cachimbo. Winston fumava um cigarro Vitória, segurando-o cuidadosamente na horizontal. A nova ração não começaria até o dia seguinte, e ele só tinha mais 4. Ignorou os ruídos mais remotos e prestou atenção ao que saía da teletela. Aparentemente tinha havido demonstrações de agradecimento ao grande irmão pelo aumento na ração de chocolate para 20 gramas por semana. Mas ontem mesmo, ele refletiu, foi anunciado que a ração ia ser reduzida para 20 gramas por semana. Seria possível que eles fossem engolir aquela, depois de míseras 24 horas? Sim, eles engoliram. Parsons engoliu facilmente, com a estupidez de um animal. A criatura sem olhos na outra mesa também. Fanaticamente com um desejo furioso de perseguir, denunciar e vaporizar qualquer um que sugerisse que uma semana antes a ração era de 30 gramas. Syme também, de um modo complexo, que envolvia o duplo pensar, também aceitou. Então ele estava sozinho na posse de uma lembrança? As estatísticas fabulosas continuaram a jorrar da teletela. Na comparação com o último ano, havia mais comida, mais roupas, mais casas, mais móveis, mais panelas, mais combustível, mais navios, mais helicópteros, mais livros, mais bebês. Mais de tudo, exceto doenças, crimes e insanidade. Ano a ano, e minuto a minuto. Tudo e todos alcançavam depressa para cima. Como Syme fizera antes, Winston pegou a colher e brincou com o caldo desbotado que pingava da mesa, desenhando longos riscos que formavam um padrão.
Meditou ressentido sobre a textura física da vida. Havia sido sempre assim? A comida sempre tivera aquele gosto? Olhou ao redor para a cantina. Um salão lotado de teto baixo e paredes encardidas pela passagem de incontáveis corpos. Mesas e cadeiras de metal desgastadas, posicionadas tão próximas que você sentava com os cotovelos se encostando. Colheres tortas, bandejas dentadas, canecas brancas grosseiras, todas as superfícies gordurosas, fuligem em cada rachadura. E um cheiro azedo, mistura de gin ruim com café ruim, com ensopado metálico e roupas sujas. O tempo todo no seu estômago e na sua pele havia algum protesto. Uma sensação de ter sido enganado em relação a algo a que tinha direito. Era verdade que ele não se lembrava de nada muito diferente. Em nenhum momento que recordasse com precisão, tinha havido o suficiente para comer. Uma pessoa nunca tinha meias ou roupas de baixo que não fossem cheias de furos. A mobília sempre fora gasta e bamba. Os cômodos sem aquecimento suficiente. O metrô lotado. As casas caindo aos pedaços. O pão escuro. O chá, uma raridade. Os cigarros, poucos. O café com gosto de sujeira. Nada barato ou abundante, exceto o gin artificial. E embora, claro, as coisas piorassem conforme o corpo envelhecia, não seria aquilo um sinal de que aquela não era a ordem natural das coisas? Se o coração de uma pessoa adoecia por desconforto, imundície e escassez, pelos invernos intermitentes, pela viscosidade das meias, pelos elevadores que nunca funcionavam, pela água fria, pelo sabonete áspero, pelos cigarros que se desfaziam, pela comida de gosto estranho e ruim? Por que alguém acharia tudo isso intolerável, a não ser que tivesse algum tipo de memória ancestral de que todas as coisas antes tinham sido diferentes? Ele olhou ao redor de novo. Quase todo mundo era feio e continuaria assim mesmo que vestisse algo diferente do macacão azul do uniforme. No canto mais distante do salão, sentado sozinho a uma mesa, um homem pequeno, curiosamente parecido com um besouro, tomava uma xícara de café. Os olhos miúdos movendo-se desconfiados, de um lado para o outro. Como era fácil, pensou Winston, se você não olhasse em volta, acreditar que o tipo físico determinado pelo partido como ideal, rapazes altos e musculosos, e moças peitudas, loiras, voluptuosas, bronzeadas, despreocupadas. Existia e até predominava. De fato, até onde ele podia julgar, a maioria da população da faixa aérea 1 era baixa, morena e suscetível a doenças. Era curioso como o tipo semelhante a besouro proliferava nos ministérios. Homenzinhos roliços, engordando muito cedo na vida, de pernas curtas, movimentos ágeis e furtivos, rostos inchados e inexpressivos com olhos muito pequenos. Era o tipo que parecia se desenvolver melhor sob o domínio do partido. O anúncio do Ministério da Fartura terminou com outro toque de trombeta e foi substituído por música industrial. Parsons, levado a um vago entusiasmo pelo bombardeio de números, tirou o cachimbo da boca. O Ministério da Fartura certamente fez um ótimo trabalho este ano, disse, balançando a cabeça com ar entendido. A propósito, Smith, meu velho, você por acaso não tem nenhuma lâmina de barbear que possa me dar? Não tenho, respondeu Winston. Eu mesmo estou usando a mesma há 6 semanas. Ah, bom, só estava perguntando, meu velho. Lamento, disse Winston. A voz grasnada da mesa próxima, temporariamente silenciada durante o anúncio do ministério,
tinha recomeçado mais alta do que nunca. Por alguma razão, Winston subitamente se viu pensando na senhora Parsons, com seu cabelo ralo e poeira nos vincos do rosto. Dali a 2 anos, aquelas crianças estariam denunciando a mãe para a polícia do pensamento. A senhora Parsons seria vaporizada. Saime seria vaporizado. Winston seria vaporizado. Mas a criatura sem olhos com voz de pato nunca seria vaporizada. O homenzinho parecido com um besouro que percorria tão rápido os corredores labirínticos dos ministérios, ele nunca seria vaporizado. E a moça de cabelo escuro, a do departamento de ficção, também nunca seria vaporizada. Winston parecia saber instintivamente quem sobreviveria e quem pereceria, embora não fosse fácil dizer exatamente o que garantia a sobrevivência. Nesse momento foi arrancado de seu devaneio por um golpe violento. A moça da mesa próxima tinha se virado parcialmente e o encarava. Era a moça de cabelo escuro. Ela o fitava de esguelha, mas intensamente. No momento em que captou o olhar dele, desviou de novo. O suor correu à espinha de Winston. Uma pontada horrorosa de terror o atravessou. Passou quase imediatamente, mas deixou um desconforto irritante. Por que ela o estaria observando? Por que o seguia por todo lado? Infelizmente não conseguiu lembrar se a moça já estava à mesa quando ele chegou, ou se tinha vindo depois. Não importava. Fosse como fosse, um dia antes, durante os 2 minutos de ódio, ela se sentara imediatamente atrás dele, quando não havia necessidade visível de fazer isso. Era bastante provável que o verdadeiro objetivo tinha sido ouvi-lo e ter certeza de que gritava alto o suficiente. Seu pensamento anterior lhe ocorreu de novo. Provavelmente ela não era de fato membro da polícia do pensamento, mas nesse caso seria espiã amadora, o maior perigo de todos. Não sabia por quanto tempo ela o estivera observando, mas talvez por até 5 minutos. E quem sabe sua expressão não houvesse estado sob controle. Era terrivelmente perigoso permitir que os pensamentos o vagassem quando se estava em um lugar público ou ao alcance de uma teletela. A menor coisa poderia delatá-lo. Um tique nervoso, um olhar inconsciente de ansiedade, o costume de falar sozinho, qualquer coisa que sugerisse anormalidade ou algo a esconder. De todo modo, ter uma expressão imprópria, parecer incrédulo quando anunciavam uma vitória, por exemplo, era em si uma ofensa passível de punição. Existia até uma palavra para isso em novo idioma: crime facial. A moça deu-lhe as costas de novo. Talvez não o estivesse realmente seguindo. Talvez fosse coincidência ela se levantar tão perto dele por 2 dias seguidos. Seu cigarro tinha apagado e ele o pousou com cuidado na borda da mesa. Terminaria de fumá-lo depois do trabalho, se conseguisse manter o tabaco lá dentro. Muito provavelmente a pessoa da mesa ao lado era espiã da polícia do pensamento, e ele estaria nos porões do Ministério do Amor em 3 dias. Mas o fim de um cigarro não podia ser desperdiçado. Saime dobrara a tira de papel e enfiara no bolso. Parsons começou a falar de novo. Eu já lhe contei, meu velho, começou cacarejando em volta da haste do cachimbo. Da vez que os meus 2 espiõezinhos botaram fogo na saia de uma velha do mercado? Porque viram quando ela embrulhou salsichas em um cartaz do GI? Eles se esgueiraram atrás dela e botaram fogo com uma caixa de fósforos. Ela se queimou feio, acho. Uns pequenos tratantes, hein? Mas ardidos feito mostarda. É um treinamento de primeira categoria dos espiões hoje em dia. Melhor até do que na minha época. Sabe qual foi a última coisa que ofereceram para eles?
cornetas acústicas para ouvir pelos buracos das fechaduras. Minha menina trouxe uma para casa outra noite e testou na porta da sala de estar. Percebeu que escutava 2 vezes mais do que colocando a orelha direto no buraco. Claro que é só um brinquedo, veja bem. Mesmo assim, já passa a ideia certa, né? Nesse momento, a teletela soltou um assovio agudo. Era o sinal para voltar ao trabalho. Os 3 homens se puseram de pé para se juntar à luta ao redor dos elevadores, e o resto do tabaco caiu do cigarro de Winston.